Olá pessoal, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Alexandre e você está no canal da Palavra. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus está na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hu subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hu sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e o chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Bom, esse texto diz que após aquele acontecimento com a água, onde ali Moisés feriu aquela rocha para saciar a sede daquele povo, depois desse acontecimento, esse texto em que nós lemos, diz que Amaleque se levanta contra os filhos de Israel. E aí nós vemos, de acordo com o contexto, que Moisés, imediatamente quando isso acontece, envia Josué para o campo de batalha e vai para o monte interceder por ele. E de acordo com esse texto, nós podemos encontrar aqui três tipos de servos de Deus na obra do Senhor. O primeiro tipo de servo de Deus é o servo intercessor, como foi o caso de Moisés. E o que é interceder? Ora, interceder nada mais é do que você orar. Orar pelos que estão na sua liderança, orar por sua casa, por sua família, por sua vida, pelas pessoas que estão em uma obra missionária, enfim. É simplesmente orar. E nós podemos encontrar na Bíblia vários e vários relatos de pessoas que tiveram livramentos e vitórias através da intercessão. Como por exemplo em Atos 4:24, quando Pedro e João relatam a perseguição que eles estavam sofrendo, diz o texto que a igreja foi orar por eles, ou seja, a igreja foi interceder pela vida deles. Em Atos capítulo 12 também, encontramos ali quando Pedro estava preso, prestes para ser morto, diz lá que a igreja fazia contínuas orações por ele, ou seja, a igreja intercedia continuamente por ele. A Bíblia vai nos dar vários textos e relatos de acontecimentos, de vitórias e livramentos através da intercessão. Mas esse texto na qual nós lemos diz que quando Amaleque se levanta contra Israel, Moisés envia Josué para o campo e vai para o monte interceder pela vida deles. A intercessão, meu irmão, é tão importante, mas tão importante, que o próprio texto diz que enquanto Moisés estava com as suas mãos erguidas, Israel prevalecia na batalha, mas quando Moisés se cansava e parava de interceder abaixando seus braços, Amaleque era quem prevalecia na batalha. E talvez você tenha sido chamado para isso. Talvez Deus tenha te chamado como um intercessor da sua obra. E Deus talvez tenha te dado visões, tenha te dado revelações, tenha te mostrado até mesmo aquilo que irá acontecer com pessoas que estão próximas de você, para que você possa interceder por elas. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, primeiro ele falou com quem? Com Abraão. Quando Deus quis por várias vezes destruir aquele povo rebelde, o povo de Israel, primeiro ele falou com Moisés. Por quê? Porque Abraão e Moisés eram intercessores. Eles sabiam interceder pelo povo. E Deus talvez tenha te mostrado, Deus tenha te revelado, Deus tenha te dado visões, Deus tenha te mostrado até mesmo aquilo que vai acontecer com pessoas próximas de você, para que você interceda por elas. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
Imagine só o que Deus ele pode fazer na vida da sua família, na vida daqueles que estão próximos de você, na sua igreja onde você congrega, quando você orar. Deus ele tem te chamado como um intercessor, então interceda por sua obra. O texto segue dizendo que muitas das vezes ali a mão de Moisés ela ficava pesada, o braço dele ficava pesado e por isso ele tinha que abaixar os seus braços algumas vezes. Isso nos mostra que até mesmo aquelas pessoas que estão na frente de alguma obra, de alguma batalha, também precisam de ajuda. O que nos leva ao segundo tipo de servo de Deus, que são aqueles servos ajudadores e companheiros, como foi o caso de Arão e Hur. Arão e Hur viram que Moisés estavam precisando de uma ajuda e o que eles fizeram? Eles foram, pegaram a pedra para que Moisés pudesse se assentar. E eles ali ficaram de um lado e o outro do outro lado para poder sustentar, segurar os braços de Moisés para que ele ficasse ali com suas mãos erguidas para abençoar o povo na batalha até o anoitecer. A pedra aqui, ela pode muito bem tipificar Jesus, porque da mesma forma que Moisés ele se assentou naquela rocha, nós também devemos nos assentar em Cristo, edificar as nossas vidas em Cristo, que é a nossa rocha e fortaleza. Porém, muitos, ao invés de servir de apoio para o irmão, ajudar o seu irmão a se firmar na rocha, não. Ficam somente pesando o braço do outro e tacando pedras. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer que façamos em sua obra. Deus nos chamou para sermos também ajudadores e companheiros ali do nosso irmão. Devemos ajudar o nosso líder espiritual, o nosso pastor. Devemos também ajudar o nosso irmão que está fraco ali na fé, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 15 que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agradar a nós mesmos. Ajude o seu irmão que precisa, mas ajude também ao seu líder espiritual, porque ele também precisa, porque a Bíblia nos mostra que até mesmo os fortes se cansam. Moisés era um líder muito forte, mas muito forte mesmo, mas ele também se cansou. E talvez você é do tipo de pessoa que gostaria de estar na frente de alguma coisa, sabe? Talvez até mesmo pregando a palavra do Senhor com o microfone na mão, as pessoas te vendo, louvando ao Senhor até mesmo, as pessoas te vendo, te reconhecendo, sabe? Mas talvez não seja para isso que Deus tenha te chamado, porque da mesma forma que em um filme existe aquelas pessoas que são atores principais, mas também tem aqueles coadjuvantes e todos ali contribuem para o filme em geral, para o final do filme ser bom, assim é na obra do Senhor. Existem aquelas pessoas que têm ali o papel principal, que estão na frente de alguma coisa, de alguma obra, mas também existem aquelas pessoas que estão por trás, mas ambas têm o seu valor para que a obra do Senhor venha se concretizar aqui nessa terra. Romanos capítulo 12, verso 4 e 5 diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, fazemos parte do corpo de Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, da mesma forma que a cabeça não funciona sem o pescoço, a mão ela não se movimenta sem o braço e o pé não caminha sem a perna, da mesma forma a obra do Senhor ela não vai para frente sem a sua ajuda. E que nós venhamos ser ajudadores e companheiros aí na obra do Senhor, que nós venhamos a ser como Arão e Hur, servindo de apoio para o nosso irmão e principalmente para os nossos líderes espirituais. O terceiro tipo de servo de Deus que eu encontro aqui nessa passagem são servos obedientes e corajosos, assim como foi Josué. Porque são justamente esses que são enviados para o campo de batalha, para estar na frente da batalha. Pessoas ali que não têm medo de falar aquilo que Deus manda. Pessoas que têm a coragem de anunciar o Evangelho para quem quer que seja. Pessoas dispostas a matar o gigante para que o nome do Senhor seja glorificado. Será que você é esse tipo de pessoa? Se for, então se prepare, porque é você mesmo que Deus irá usar na sua obra. Josué, ele tinha ali cerca de 40 anos quando foi enviado para aquele campo de batalha para pelejar. Mas ele foi com obediência a Moisés, porque ele sabia que por trás havia pessoas que estavam orando por ele. Ele foi, venceu aquela batalha, mas ele não venceu sozinho, ele venceu com a ajuda dos seus irmãos. Da mesma forma é na obra do Senhor.
Às vezes o sucesso da obra não é só devido àquelas pessoas que estão na frente de alguma coisa, e sim também àqueles que estão por trás, apoiando aqueles que estão na frente. Por isso a vitória não foi só de Josué. Da mesma forma que a vitória hoje não é só do pastor, a vitória hoje não é só do irmão que ajudou mais que o outro irmão. A vitória é da igreja, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Quando eles venceram aquela batalha, o Senhor mandou Moisés relatar, escrever aquela vitória em um livro. E hoje nós também podemos escrever que se cada um fizer a sua parte dentro da obra do Senhor, todos nós sairemos vitoriosos. Moisés ainda edificou um altar e chamou o nome daquele altar de "O Senhor é a nossa bandeira", para declarar que ali o Senhor havia dado uma grande vitória para o seu povo. E hoje nós também podemos declarar que se nós estivermos em Cristo Jesus, seremos mais, muito mais do que vencedores. Mas a pergunta principal a se fazer aqui é: será que você foi chamado para ser como Josué, para estar na frente da batalha? Será que você foi chamado, assim como Moisés, para ser um líder intercessor? Ou será que você foi chamado para ser um ajudador e companheiro da obra do Senhor, como foram Arão e Hur? Eu não sei para que você foi chamado para a obra do Senhor, mas de uma coisa eu sei: tudo aquilo que você for fazer para Deus, faça com amor e dedicação, porque Deus odeia aquelas pessoas que fazem a sua obra relaxadamente. Faça a obra, mas faça com amor, dedicação e inteireza de coração, que eu tenho a certeza que Deus irá te abençoar em nome de Jesus. Que essa palavra possa vir abençoar a sua vida. E se você já gostou desse vídeo, já vai se inscrevendo no canal, deixando o seu like. O link das redes sociais estão aqui embaixo. Vai lá, dá uma olhadinha no Facebook, dá uma olhadinha no Instagram para você poder me conhecer melhor. E por hoje é só. Fique com Deus, fique na paz. Até o próximo vídeo e até mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. E para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.